Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Hoje nós estaremos concluindo o nosso estudo sobre humildade, mansidão, longanimidade. E hoje a gente vai falar sobre um pouco mais sobre longanimidade. Oramos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai amado, por ter nos trazido, Senhor, na Tua casa, Pai, nesse dia tão especial, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, nesse domingo, oferecer, Senhor, o nosso melhor para Ti, Pai, nosso louvor, nossa adoração. Que o Senhor venha receber, Senhor, como sacrifício, um cheiro suave, Senhor, diante das Tuas narinas. Pai, abençoa, Senhor, nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão a caminho, Senhor, da Tua casa, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dê-nos um culto de ensino abençoado, Pai, bem como um culto, Senhor, também abençoado, Senhor, na Tua presença, Senhor. Debaixo das Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos fazer uma leitura aqui em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, ao qual diz assim, ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Depois Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12, diz assim, por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que seja cheio de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós já vamos direto para o tópico 3, né? Que diz que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A palavra longanimidade, ela já vem trazer, obviamente no seu sentido, algo que é longo, extensivo, algo que perdura para um bom tempo. E se nós olharmos na revista, ela traz um sentido amplo para nós cristãos, referente a essa longanimidade. Ele vem dizer assim, ó, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Eu vou ler mais uma vez. A virtude da longanimidade capacita os crentes a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A tolerância não é concordância. Esse é um primeiro passo que nós devemos ter na nossa vida. Tolerar não é concordar. Então, erro é erro e ponto final. Não tem como eu saber que se o meu irmão está no pecado de adultério, eu concordar com o pecado dele. Uma coisa é você tolerar, a outra coisa é você concordar. Então vem dizer aqui que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante. Então ser longânimo é ser tolerante. Longânimo é acreditar que a provisão vem de Deus, não é nossa. E aqui ele vem destacar bem, ser tolerante com os erros alheios. Quem sou eu para apontar os erros dos meus irmãos? Quem sou eu para acusar meu irmão disso ou acusar meu irmão daquilo? Então, por isso que é necessário, irmãos, nós nos revestirmos de longanimidade. Nós temos essa longanimidade para a nossa vida. Porque, primeiro,
Eu não tenho poder de julgar ninguém. Quem julga é a Bíblia. É a Bíblia. Quem julga erros é a Bíblia. Por isso que aqui destaca bem que a longanimidade é a capacidade do crente ser tolerante com os erros alheios. O crente longânimo, ele não acusa ninguém. O crente longânimo, ele ora. O crente que é longânimo, ele entrega tudo aos pés do Senhor. Se eu sei que está acontecendo algo errado, eu corro de joelho. Qual ganho eu vou ter se eu ficar falando mal do meu irmão para outro irmão? Nenhum. Só vou estar criando dissensão cada vez mais dentro da igreja. Então, irmãos, friso mais uma vez, que a virtude da longanimidade é a capacidade, capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala assim: Senhor, perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E o perdão, irmãos, e o perdão também daria um estudo muito profundo. O perdão, eu gosto de usar uma palavra só para definir o perdão. O perdão é amnésia. Eu perdoei, eu esqueci. Não é? É difícil. É difícil a gente perdoar e esquecer. Mas o perdão tem que ser uma amnésia. Perdoou, esquece. Passou, já aconteceu, já foi perdoado. Mas enfim, vamos lá. Cada dia mais a gente vai aprendendo a ser crente. Um crente um pouquinho melhor. É difícil, mas essa é a nossa batalha. Procurar ser um crente cada dia melhor. Vamos lá. A longanimidade, ela destaca como um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pelas águas. A longanimidade, irmãos, foi uma virtude de Deus no dia de Noé. Noé ficou construindo aquela arca durante 120 anos. Os irmãos têm noção? 120 anos aquele homem construindo aquela arca. Daí, você quer um Deus mais longânimo do que esse? Deus esperou 120 anos para mandar o dilúvio. Noé era crente. Imagina, irmãos, olha, quantas pessoas ficam tempos esperando a conversão de outra. A minha mãe mesmo orou muito para a conversão do meu pai. E a minha mãe não é aquela que orava pouco, não, aquela que orava muito mesmo, acordava de madrugada. E eu acredito que nesses últimos tempos minha mãe tirava fácil, 3 horas de oração por dia. E foi à sepultura e meu pai não se converteu. Mas Deus há de fazer a obra. Mas eu imagino agora Noé, irmãos. 120 anos construindo aquilo ali. O povo passava, zombava. Imagina quantos que não falava, o louquinho lá que está fazendo aquela barca imensa. Está dizendo que todos os animais vão entrar lá dentro. Imagina, e Noé falando, olha, vai vir um dilúvio sobre a terra, porque o pecado da terra não está agradando a Deus, não. Deus vai destruir tudo isso aqui com águas. E ninguém acreditava, irmãos. 120 anos. Quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Quando veio o dilúvio, só 8 pessoas conseguiram se salvar. 2 Pedro 3,9, vai falar um pouco mais sobre a longanimidade. Diz assim, o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia é clara, Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Antes ele quer que ele se arrependa. E aqui ele vem falar assim, ó, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, irmãos, é muito longânimo para com a gente. Muito. Todos os erros que nós cometemos, e que provavelmente ainda cometeremos, né? Somos pessoas falhas, mas Deus é longânimo. A sua misericórdia, a Bíblia fala que a sua misericórdia não tem fim. A sua misericórdia, ela dura de geração para geração. Então, se não fosse as misericórdias do Senhor, e a Bíblia ainda é bem clara, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque se não fosse essa longanimidade, a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido extirpados da face da terra. Muitas vezes por blasfemar contra Deus, por difamar a Deus, por difamar a sua obra. Mas Ele é longânimo. Por que Deus é longânimo? Porque Deus acredita que o ser humano tem capacidade de reconhecer os seus erros. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Deixa eu ver aqui, Colossenses. Ó, 3, 12 e 13. Diz assim, ó, porquanto eu dou testemunho de que tenho um grande zelo por vós. Opa, 12. É 3, 12. Ah, eu estou lendo 4. Desculpa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós, tanto em 1 Pedro quanto em 2 Pedro, retratamos a longanimidade de Deus. Agora, Colossenses vem retratar para nós uma longanimidade humana. O que é bem claro aqui, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. O amor é o principal símbolo do perdão, porque quem ama, perdoa. Quem ama, suporta. O elo que nos liga como igreja, como comunidade, ninguém aqui tem parentesco familiar, são poucos. Mas para um ou outro, todos nós somos estranhos. Mas o que nos liga, o elo que nos liga, é o amor, irmãos. É o amor. Porque daí esse sentimento que nós, de estranhos no sangue, agora somos como se fôssemos parentes mesmo. Como se fosse família mesmo. Eu falei, eu sinto muito mais confortável aqui na igreja com muitos parentes do que com muitos parentes de sangue. Porque é esse elo que nos liga, que é Cristo, que é através do amor. E se esse elo nos liga, irmãos, por que eu não vou ter longanimidade? Por que eu não vou querer ser um crente longânimo para com os meus irmãos? Por que eu vou querer ficar que todos aqui tenham uma postura diferente? Não. A Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Lógico que, como pastor, eu como pastor, pastor Lucas como pastor da igreja, nós trabalhamos na esfera do conselho bíblico, na palavra motivacional, no conselho bíblico que devemos nos esforçar na obra de Deus, de que devemos nos entregar para a obra de Deus. Porém, não cabe a nós o direito de exigir que as pessoas façam isso. Porque isso é uma coisa que é de cada um. Cada um. Cada um sabe qual é o chamado que Deus tem no seu coração. E quem fala mais alto do que eu, do que o pastor Lucas, é a palavra de Deus
e o Espírito Santo. Esse é mais poderoso que nós. Por isso que a longanimidade, irmãos, ela tem que nos abraçar em todas as esferas. Na esfera cristã, no trabalho, nos trabalhos cristãos, em tudo. Para quê? Porque nós sabemos que o tempo de Deus é o que vai ter que ser, ou o que vai agir na vida dos irmãos. Vamos lá, a respeito da longanimidade como fruto do Espírito. É mais do que mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22, ela vem destacar isso daí como fruto do Espírito. É um dos aspectos do fruto do Espírito. 5:22 ela fala sobre os frutos do Espírito. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. A paciência é o que é classificado a longanimidade. Ser longânimo é ser paciente. Ser paciente. Mas vamos lá. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Nós já lemos aqui que a longanimidade de Deus é longânimo para conosco, esperando que nós nos arrependamos. Né? Então, a Bíblia fala que Deus é tardio em se irar. Porque imagina se Deus manifestasse a sua ira, irmãos, a cada momento que a gente errasse, não teria mais nenhum ser humano na face da terra. A ira de Deus já seria manifesta lá no Éden, com Eva e com Adão. A partir do momento que eles pecaram, Deus já ia falar, vou acabar com esses dois, cria um outro ser humano, vou dar uma instrução mais direcionada para ver se aprende, porque o primeiro não aprendeu. Mas Deus é longânimo, Deus é tardio, irmãos. Vamos lá, contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvos por Cristo. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. É como eu disse, o amor, irmãos, é a base de tudo. Aqui já vem falar, é o princípio basilar. O amor é a base de tudo. Se eu amo, eu sou paciente. Se eu amo, eu sou longânimo. Falei semana passada e vou repetir hoje. Entre ser feliz e ter a razão, é melhor ser feliz. Em certos casos, é melhor ser feliz. Exceto quando há-se uma expressão de uma verdade bíblica. Daí, o que age é a razão bíblica. Daí não tem, a felicidade vem através da Bíblia. Mas eu falo em certas discussões, em certos pontos, entre ser feliz e ter a razão, é melhor ser feliz. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas enfim. Se chegar em casa, a mulher fala, hoje eu vou fazer arroz com cenoura, e você só queria comer arroz, come arroz com cenoura. Seja feliz. Não é? Seja feliz. Mas vamos lá. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Irmãos, no exercício ministerial, muitas coisas a gente tem que relevar.
Porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, a gente vai cair mais para o lado da razão, mas vai cair na infelicidade. No exercício ministerial, eu acredito que a palavra suportar uns aos outros em amor, ela cai como luva. Porque uma coisa é fato, a gente não vai conseguir agradar gregos e troianos. Mas, porém, o suportar uns aos outros é o dar lado para a felicidade. Não é, pastor? É o dar lado para a felicidade, para evitar agir em certos momentos. E no exercício ministerial isso é muito difícil, irmãos. Porque existe o conflito. Não estou falando da igreja de Stuttgart. Eu falo na igreja em geral. Em geral. Existe conflito entre músicos. Existe conflito em corpo diaconal. Existe conflito em corpo pastoral. Tantas coisas, irmãos. Tantos tipos de conflito. Que por isso que a Bíblia ela sempre nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Porque muitas das vezes a gente se depara dentro da igreja mesmo com crentes carnais, irmãos, que vêm provocar coisinhas que você fica quieto para não deixar acender a ira. Porque tem horas, irmãos, que você ouve umas coisas ou vê umas atitudes que parece que o velho homem quer renascer. Você fala, eu vou agir, eu vou agir. Mas aí a hora que o Espírito Santo vem e fala no seu coração, fala, não haja. Não haja. Suporta. Suporta. E assim a gente vai vivendo bem. No Brasil, irmãos, era muito comum. É muito comum até hoje, os dias de hoje, né? Festa de jovens, festa de irmãs, festa de homens. E geralmente nesses... Eu participei muito de festa de jovens, né? Na minha juventude. E era engraçado. Mas a gente vê como que Deus ele é misericordioso mesmo, né? Os ensaios, irmãos, eram um pé de guerra. Porque uma do louvor queria pôr o hino tal, a outra não queria, o outro, e ficava ali aquele conflito. Daí a hora que fala, não, vamos escolher o uniforme. Não, vai. E os homens sempre tinham opinião única, calça preta, blusa branca, todo mundo tem. E depois cai aquele conflito, e as moças, não, porque a gente vai fazer uma blusa salmão, blá, blá. E sempre havia esses conflitos, irmãos. E depois, a hora que chegava num senso comum, daí a coisa fluía como tinha que fluir. Mas é um pequeno exemplo, mas a gente já viu muita coisa nessa área conflituosa da igreja que não vem ao caso nós expormos esses problemas. Mas enfim, eu estou só dando um exemplo para os irmãos aqui. Então sempre essas festividades, sempre existia essas disputas. Não, porque eu queria uniforme tal, eu queria assim, assado tal. Mas no final tudo se convergia para o lado bom. Deus era misericordioso, Deus é misericordioso, né? E derramava do seu poder, salvava almas, porque é isso que é o que importa para o reino de Deus. E nessa esfera de festividade, eu lembro de um pastor lá no Brasil, e uma vez eu conversando com o sobrinho desse pastor, e o sobrinho dele contou para mim que esse pastor chama pastor José Lacerda, de uma cidade próxima de nós lá, e quando essas épocas de festividade, então faz cartas para convidar as igrejas e tal, e leva-se para o pastor poder assinar essas cartas. Daí que o sobrinho desse pastor estava contando para mim que o líder de jovens chegou lá com colhamaço de carta para o pastor assinar, para as igrejas que ele tinha convidado. O pastor pegou assim, olhou, ele falou assim, eu só estou vendo aqui vocês convidando crente. Ele falou assim, vocês não convidaram nenhuma pessoa afastada do caminho do Senhor? Vocês não fizeram carta para os que estão afastados? Vocês não fizeram carta para aqueles que estão no mundo? Falou, não vou assinar não. Falou, o crente, a igreja está cheia. Falou, enquanto vocês não fizerem o convite para os que estão lá fora, eu não assino essas cartas. Foi onde daí os jovens se uniram e montaram grupos de evangelização. Então depois do ensaio eles saíam, evangelizavam e tal.
e o pastor depois assinou as cartas de convite. Mas foi um pensamento sábio, irmãos, porque muitas das vezes existem conflitos dentro das nossas igrejas, por quê? Porque nós nos simpatizamos com nós cristãos. E nós excluímos aqueles que estão de fora, sendo que nós deveríamos fazer o inverso. Não que nós devemos excluir os que estão de dentro, não é isso. Os de dentro nós suportamos com amor. Assim como os irmãos me suportam, eu tenho que suportá-los também. Mas os que estão lá fora, irmãos, é esse que são os nossos alvos. Então, nesse sentido, nós vamos ver o reino de Deus cada dia mais crescer. Mas vamos lá. 3. O perdão como primícia do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4,8, a Bíblia deixa muito bem claro isso daí, que Deus é amor. O aspecto é o principal aspecto do fruto do Espírito. Se os irmãos veem em Gálatas 5:22, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus deixou uma instrução muito importante para os seus discípulos. Ele falou assim, tudo que vós quereis que os outros vos façam, faz primeiro para eles. Se você, irmão, e aqui é o ato de reciprocidade. Se você quer que seu irmão te trate educadamente, trate-o educadamente também. E a Bíblia nos ensina a não pagar mal com mal. Se teu irmão for mal educado com você, seja educado com ele. Eu falo, a melhor forma de quebrar um elo de falta de educação é sendo educado. Uma vez eu fiz um treinamento com uma psicóloga lá no Brasil, na Bosch, e ela contou a respeito de trânsito, que é onde acontecem muitos conflitos mesmo no nosso dia a dia. É um semáforo fechado, é uma buzinada, é uma rodovia que é 80 e o camarada da frente está 60, e você ali atrás doido e querendo espremer esse camarada, ele não acelera, e você não consegue passar porque da outra via vem vindo gente. Mas enfim, trânsito é um lugar, irmãos, que o exercício da longanimidade, da paciência, ela tem que ser constante. E a melhor forma de você quebrar o mal educado no trânsito é pedindo desculpa para ele. Porque até no Brasil, todas as rodovias, a velocidade máxima permitida no Brasil é 120 km por hora. Ninguém anda mais 120. Na regra. Né? Portugal também. Na regra. Na autoestrada. Isso é na regra. Mas acontece que, daí, e no Brasil, mão direita. Então, ou seja, se você está na esquerda é a pista de alta velocidade. E aí é comum um camarada vir e de lá de longe, se você está aqui na esquerda, o camarada já vem com o farol, piscando. E às vezes acontece de você não ver. E depois você vai ver, o cara já está em cima, o outro carro já está em cima. E a hora que você tira o carro, esse camarada xinga o teu passado, o teu futuro, o teu presente, mostra todos os dedos da mão. Mas aí essa psicóloga falou assim, olha, a melhor forma de você evitar qualquer problema, desculpa. Esse gesto aqui, é o suficiente para mostrar para ele que você não ouviu. E daí ele vai refletir. Olha, xinguei o cara, fiz isso, fiz aquilo, ele nem tinha me visto. Então, irmãos, eu falo, a gente ser longânimo é evitar conflito, irmãos. É evitar conflito. Tem uma moça que trabalha comigo, e ela contou um episódio, ela falou, olha, depois de lá meu marido nunca mais fez isso. Ela falou assim, nós estávamos indo viajar, e aconteceu um episódio na pista,
E o cara ficou e jogou o carro em cima do meu esposo mostrou o dedo para ele, tal. Ela falou assim, depois nós paramos para abastecer o carro. Ela falou assim, a hora que a gente estava lá abastecendo o carro, o outro carro parou de frente com o nosso. E tinha 2 homens dentro do carro. Ela falou assim, ó, o rapaz desceu do carro, foi lá no carro do meu marido, pegou o dedo dele e esfregava o dedo no rosto do marido dela. E falava para ele, vai, mostra o dedo para mim agora. Você não é machão dentro do carro? Você não é isso? Você não é aquilo? Ela falou assim, ó, que na hora ela não teve reação nenhuma. Ela falou assim, ela só encolheu no carro e falou, amor, não fala nada, fica quieto. Criança no banco de trás. Irmãos, então olha para os irmãos ver. Uma briga de trânsito. O que poderia ter provocado no seio dessa família? E ela falou, graças a Deus ficou só por isso. Falou, meu marido ficou intacto, não reagiu, pediu desculpa. Ela falou, mas depois daquilo nunca mais ele fez isso. Por isso, irmãos, que é importante nós termos esse exercício da paciência. Ser longânimo. Ser longânimo. Porque a gente evita problemas futuros. E na igreja não é diferente, irmãos. Na igreja é onde nós devemos exercer mais e mais o exercício da longanimidade. É onde nós temos que exercer né, essa paciência. Porque às vezes uma palavra mal falada, nós colocamos nosso irmão para fora. E é o que a Bíblia fala. Uma palavra dita é como uma flecha na mão do arqueiro. Depois que ela sai, você não pega mais essa flecha não, irmão. Mas vamos lá. O perdão como primícia, então, do amor. Então, lá, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados. Então, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando arduamente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, ó, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, para um amor fraternal não fingido, cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente com um coração puro. Um amor que fraternal. É um amor fraterno, irmãos. O amor que eu tenho que sentir por essa igreja, pelos irmãos, tem que ser um amor fraterno. Para que um cuide do outro. Esse é um ato de reciprocidade na igreja. Perdoando e sendo perdoado. O ato de perdoar o irmão, o ato de eu perdoar a falha do irmão, eu estou dizendo para ele e para mim mesmo, que eu também poderia estar na mesma situação. Isso é o ato do perdão. O perdão é um reconhecimento, irmãos. Eu reconhecer que eu também poderia estar na situação do meu irmão. O perdão é isso. E como eu disse, o perdão é uma amnésia. Perdoou, acabou. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. E a síntese aqui, para a gente poder fechar essa questão da longanimidade, eu quero deixar essa frase aqui. A longanimidade é uma qualidade produzida pelo Espírito Santo, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda a perdoar o ofensor. É a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm nos ofendidos. Muitas das vezes, o pedido do perdão, a gente fica esperando daquele que nos ofendeu. E às vezes a gente toma uma atitude, que daí é uma atitude altruísta, de ir lá e pedir perdão para essa pessoa primeiro. Olha, fulano, aquele dia você me disse aquelas coisas, eu acho que eu te magoei, por isso que você proferiu essas palavras. Então me perdoa. Me perdoa. Isso é um ato de heroísmo, irmãos. Isso é um ato bonito. Porque acaba tudo aqueles problemas, sabe? Acaba, sana
cura a ferida, o seu dia parece que flui melhor. É difícil, irmãos. É difícil. Todos nós temos família, enfim. Eu estou tentando resolver um conflito familiar que já perdura há anos. Mando mensagem para um, mando mensagem para o outro. E eu falei para a Érica, falou, não, a gente chegar no Brasil, a gente tem que acabar com esse problema que existe. Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o irmão mais novo, né? Meu irmão do meio e meu irmão mais velho. Os 2 não se comunicam muito bem um com o outro, não. Sabe, e por nada. Não tem motivo óbvio, não tem nada. Assim, se os 2 estiverem perto, conversam, mas não, parece que não existe aquele afeto de sangue. Esse dia eu conversei com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho falou assim, eu não sei o que aconteceu. Não sei explicar. Eu falei, então não precisa de explicação. É teu irmão, vai lá e ama. Conversei com o mais do meio, ele falou, também não sei. Falou, ele se afastou. Não sei. Eu falei, então, mas faça diferente você. Se aproxima. Mas é isso aí, é um orgulho que tem que ser quebrado de um e de outro. Mas em nome de Jesus vai ser quebrado. Então, meus irmãos, para a gente fechar então, eu volto aqui na primeira frase do começo. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar, o perdão aos ofensores. Então, que por exercício da nossa longanimidade, a palavra-chave para a gente resumir longanimidade é amor e perdão. Amor e perdão. Se eu amo, se eu perdoo, eu sou longânimo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E só para ilustrar mais um exemplo de uma pessoa longânima, eu vejo essa qualidade no rei Davi. Saul era o rei. Davi já tinha sido ungido rei. Davi podia muito bem chegar, ser um camarada soberbo e falar assim, Saul, desce do trono. Esse trono agora é meu, já fui ungido por Samuel. Não te pertence. Quando Saul esteve na mão de Davi, irmãos, que era só Davi pegar a espada ou uma lança e acabar com ele, Davi falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, não. Vou esperar no tempo de Deus. Ser longânimo é esperar no tempo de Deus. No tempo de Deus, Davi subiu ao trono. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.